O que a Bíblia não contou sobre os Anunnakis e o fim do planeta Terra. Inspirado nas palestras, estudos e entrevistas de Jean Valjean. Entre as entrelinhas da Bíblia. Uma história que nos foi ocultada. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi interpretada como um livro exclusivamente religioso, repleto de códigos morais e lições espirituais. No entanto, segundo Jean Valjean, ela também contém uma narrativa não contada. O envolvimento de seres extraterrestres na origem e no destino da humanidade. Os Anunnakis, descritos em outras culturas como os que vieram dos céus, tiveram participação direta na manipulação genética da humanidade e no desenvolvimento das primeiras civilizações. Por trás das metáforas, parábolas e textos simbólicos, escondem-se pistas sobre a verdadeira história da Terra. E sobre um prazo cósmico que parece estar se aproximando. A data limite para a transformação planetária. Neste vídeo, vamos explorar aspectos fundamentais dessa verdade escondida. Os Anunnakis e o Gênesis. A criação humana não foi apenas divina. Na narrativa bíblica do Gênesis, a criação do homem é apresentada como um ato divino. Mas Jean Valjean propõe uma leitura mais profunda. Os deuses criadores da Bíblia podem ser os próprios Anunnakis, seres com tecnologia avançada que manipularam geneticamente as espécies primitivas da Terra. As expressões como façamos o homem à nossa imagem e semelhança podem indicar uma ação conjunta de entidades cósmicas. A história de Adão e Eva, a expulsão do paraíso e até o episódio da Torre de Babel ganham um novo sentido quando analisado sob a ótica da presença Anunnaki. Essa leitura não nega o divino, mas amplia o conceito de Deus para incluir inteligências cósmicas que participaram do processo evolutivo humano. O Gênesis, então, deixa de ser apenas um mito e passa a ser um registro codificado de uma intervenção extraterrestre na história da humanidade. O dilúvio universal. Uma limpeza programada por eles. O episódio do dilúvio, presente na Bíblia e em várias mitologias antigas, ganha uma nova interpretação nas falas de Jean Valjean. Segundo ele, o dilúvio foi uma ação deliberada das hierarquias Anunnakis para resetar a humanidade após uma série de falhas comportamentais e espirituais dos seres humanos da época. As civilizações antigas falam de um tempo onde os humanos perderam o propósito original, mergulhando em corrupção, violência e degradação espiritual. Diante disso, os Anunnakis teriam decidido eliminar grande parte da população terrestre, preservando apenas um pequeno grupo de sobreviventes, os escolhidos como Noé. Essa intervenção não foi um castigo moral, mas uma tentativa de corrigir os erros de um projeto biológico que havia saído do controle. A história do dilúvio é, portanto, um exemplo claro de como os Anunnakis influenciaram diretamente os rumos da humanidade. Profecias de fim dos tempos. A data limite da Terra está próxima. A Bíblia está repleta de profecias sobre o fim dos tempos, o Apocalipse, o juízo final e a grande tribulação. Mas o que essas profecias realmente significam à luz dos estudos de Jean Valjean? Ele sugere que estamos nos aproximando de uma espécie de data limite, um prazo cósmico estabelecido pelas inteligências que acompanham a evolução da Terra. Essa data não representa um fim literal da vida no planeta, mas uma grande transição energética, espiritual e física, marcada por eventos climáticos extremos, colapsos sociais e um profundo despertar coletivo de consciência. E esse prazo foi dado para que a humanidade tivesse tempo de amadurecer espiritualmente e se alinhar com as frequências superiores do universo. O Apocalipse, então, deixa de ser um evento de destruição para se tornar um convite à transformação interior e planetária. O silêncio das religiões. Por que esse conhecimento foi ocultado? Uma questão importante é, se essas verdades estavam presentes nas origens da Bíblia, por que nunca nos contaram? Jean Valjean aponta que, ao longo dos séculos, líderes religiosos e instituições de poder manipularam os textos sagrados, ocultando ou distorcendo informações que poderiam libertar a humanidade de ciclos de medo e submissão. As passagens sobre os filhos de Deus, os gigantes da terra e os anjos caídos foram reinterpretadas, esvaziando seu real significado cósmico. Essa omissão criou uma cultura de dependência espiritual, onde os seres humanos foram ensinados a temer o desconhecido e aceitar dogmas sem questionamento.
Entender essa manipulação histórica é fundamental para que possamos recuperar a verdadeira história da humanidade e reconectar-nos com a nossa origem estelar. Como a humanidade pode se preparar para o fim do ciclo? Se estamos realmente diante de uma data limite, o que fazer? Jean Val Elon reforça que a preparação não é externa, mas interna. O processo de despertar exige uma revisão profunda de nossas crenças, padrões emocionais e atitudes diárias. Práticas como meditação, autoconhecimento, conexão com a natureza e expansão da consciência são ferramentas essenciais nesse momento. O objetivo é elevar nossa frequência vibracional para alinhar-se com as novas energias que já estão chegando ao planeta. E o contato com civilizações cósmicas benevolentes pode se intensificar nos próximos anos, como parte do processo de transição. O fim do ciclo não é o fim da vida, mas o fim de um modo limitado e fragmentado de existir. A humanidade tem a oportunidade única de escolher entre o medo da destruição ou a coragem da transformação. O fim é um recomeço. A escolha está em nossas mãos. A verdadeira história da humanidade, oculta por séculos, agora começa a emergir. Os Anunnakis não são apenas personagens de mitos antigos, mas partes ativas de um enredo cósmico que ainda está em andamento. O fim que tantas profecias anunciam não é o desaparecimento da humanidade, mas a chance de um salto evolutivo sem precedentes. Segundo Jean Val Elon, a Terra está entrando em uma fase decisiva, onde cada ser humano precisará escolher entre continuar adormecido ou despertar para sua verdadeira natureza cósmica. O futuro ainda está em aberto. E a chave para atravessar essa transição está dentro de nós. Para mais informações sobre o conteúdo, acesse o canal no YouTube e demais redes sociais de Jean Val Elon. Gostou? Inscreva-se, curte, compartilhe, siga nosso canal.